Fala, adoradores de coisas nichadas que ninguém dá a mínima. Como já disse, estou bem atarefado até o fim de outubro. Então, bora fazer vídeo vagabundo de listinha, né? Tive essa ideia ao ler o comentário da Mariana em outro vídeo fuleiro de listinha sobre as melhores aberturas BR de animes. Ela comentou que é bom ver que alguém lembra de quando passava Slayers na Band à noite. E que já estava desconfiada de que isso foi um surto coletivo. Claro que não sinto esse sentimento no caso específico de Slayers. Isso foi lá para minha adolescência em 2003. E tenho minhas irmãs como testemunha que assistiam comigo e ainda 2 amigos do meu ciclo social que também acompanhavam na época. Mas me fez pensar que sempre tem alguma coisa que acompanhamos no passado, mas com o passar do tempo nos esquecemos do nome, ou falamos a respeito disso com alguém e ninguém se lembra daquilo que descrevemos, nos fazendo duvidar se aquilo realmente aconteceu. Muitas vezes as informações limitadas que temos na época e as lembranças que se tornam cada vez mais nubladas com o passar do tempo acabam causando esse tipo de situação. Quem não gostaria de lembrar o nome de um filme ou de um desenho que viu na infância, mas que agora só se recorda de pequenos detalhes ou fragmentos de lembranças? Até há pouco tempo, o Felipe do Shumups BR veio me falar se eu sei qual é a série de Tokusatsu que ele tinha visto em uma revista que um colega da escola dele tinha mostrado um dia. Ele lembra que era por volta de 1983 a 1984, que era uma revista japonesa de capa dura que falava muito de Ultraman. Parecia ser uma matéria falando sobre uma série de Tokusatsu que tinha algum mecha dourado com um leão no peito. E realmente até o período de 84 eu não conheço nenhum Tokusatsu que se encaixa na descrição dele. Pensei no Live Robô de Liveman, mas a série é de 89. Fiquei procurando, pesquisando Tokusatsu e animes de mecha como Daltanius, que se encaixem mais próximo da descrição dele. Mas não encontramos resposta. Acabamos chegando à conclusão que possivelmente possa ser alguma foto de brinquedo de algum anime de mecha, no qual ele tem associado com uma série nos moldes Tokusatsu. Então vou falar aqui de alguns surtos coletivos, ou melhor, de lembranças minhas que algumas vezes pareciam não passar de mero delírio. Começando com os Simpsons na Globo. E não falo da exibição vergonhosa que a Globo fez já na segunda metade dos anos 2000. Falo bem antes disso. Aliás, vale lembrar que fiz um vídeo falando da temporada 0 de Simpsons, que foi produzida em 1987 e que é inédita no Brasil. Realmente a animação era bem diferente, mas ainda assim apresentou elementos que se consolidaram no seriado como conhecemos hoje. Mas voltando, eu tinha lembranças de ver Simpsons passando na Globo no início dos anos 90. E segundo minhas memórias nebulosas, era de sábado próximo do horário do almoço. Eu falava disso com as pessoas, mas geralmente geral só se recordava de Simpsons como se estivesse estreado no SBT já lá para 1998. E realmente essa foi a época que mais assisti Simpsons. Toda a família assistia, gravávamos episódios em fita de VHS e mais tarde eu assisti o Jô Soares 11:30. Sim, eu não ia pra cama sem ele. Entrevistas imperdíveis, grandes sacadas, um show de bom humor. Jô Soares 11:30. Hoje, não vá pra cama sem ele. Mas pra mim não fazia nenhum sentido, por mais que a maioria das pessoas que falei sobre isso não se recordarem de ter sido exibido na Globo antes, lembro que Simpsons já era um nome um tanto conhecido. Lembro de muitos anos antes ver bastante acessórios como chaveiros do Bart, além dos jogos de Master System e Mega Drive serem relativamente bem conhecidos e divulgados por aqui na época. Até que recentemente eu vi essa chamada de estreia de Simpsons em 1991 na Globo e senti o alívio por saber que isso não foi invenção da minha cabeça. Márcio, hora do treinamento. Você não quer ir para o Brasil e disputar as Olimpíadas do Faustão? Certo, pai, lá vou eu. Como falei num vídeo sobre outro delírio coletivo, o suposto medo que as pessoas têm da vinheta do Supercine, eu era uma criança que dormia tarde. Então, além de assistir coisas como Jô Soares 11:30 no SBT, já assisti diversos filmes como Hellraiser, O Mestre dos Brinquedos, Laranja Mecânica, muitos outros. Mas tinha um filme especial que eu costumava assistir várias vezes no SBT e posteriormente conversando com alguém sobre os filmes que assistia nessa época, e sempre acabava descrevendo: tinha aquele filme que o filho tem uma relação mó estranhona com a mãe,
Ele seduzia as meninas da faculdade pra namorar com ele só pra poder levá-las pra casa, pra que ele e a mãe as mandem pra jogar no Fluminense. Mas na realidade eles são monstros que têm cara de lagarto. Mas o ponto fraco dele eram os gatos que os atacavam. Mas aí quase ninguém sabia do que eu estava falando. Até anos depois ver que se tratava do filme Sonâmbulos, que é inspirado em obra do Stephen King. Sonâmbulos. Pela primeira vez na televisão. Domingo, na sessão das 10. Eu comentei sobre esse caso no vídeo em que falei um pouco dos desenhos que gostava da cultura. Eu citei o programa Gloob Gloob, que se não me engano, pelo menos desde 1991 até lá para 1994, exibiam diversos desenhos, muitos deles animações europeias. Entre eles o desenho Bojan, que é uma animação eslovena. Era um negócio relaxante de assistir, um desenho mudo onde Bojan, com seus baldes de tinta, vai transformando em realidade seus desenhos. No entanto, lembro de ter visto um episódio que era macabro. Eu particularmente ficava meio chocado por fugir totalmente do que era apresentado normalmente no desenho. Talvez fosse algum especial de Dia das Bruxas ou algo assim. Lembro que já depois, com a existência do YouTube, procurei esse episódio na internet, não encontrei nada. Anos depois encontrei um que corresponde às minhas lembranças, que era ele com medo na cama. Um episódio escuro que era o oposto da telas em branco, no qual ele ia dando vida com suas criações. Mas na minha lembrança acabava com ele continuando assustado, sem solucionar o problema. O que me deixava ainda mais chocado com aquele final um tanto perturbador. No entanto, o que eu achei no YouTube tinha um final feliz. Tinha um desenho no SBT que eu lembrava de assistir no sábado animado lá pra 1996. Era um desenho todo Ed, onde os personagens eram criaturas mutantes que disputavam em diversas modalidades esportivas. Nessas disputas valia de tudo. Imagina times inteiros com jogadores como Fagner, Felipe Melo, Pepe. E os caras basicamente se desmembravam, usavam a cabeça do coleguinha como bola de vôlei, mas depois todos eles se regeneravam e estavam prontos para se estrupiar de novo. Acho que era um desenho relativamente popular, mas geralmente quando descrevia para alguém, as pessoas não lembravam ou achavam que estava falando de algum outro desenho. O desenho era a Liga dos Mutantes. A abertura mostra que em algum evento esportivo houve um terremoto que liberou material radioativo que causou mutação em uma galera que estava no estádio. Só tempos depois descobri que era inspirado nos jogos Mutant League que foram produzidos pela EA e lançados para Mega Drive. Eu sei que até agora citei coisas que não são lá tão obscuras assim. Talvez eu apenas estivesse falando com as pessoas erradas, ou sei lá. Mas esse aqui eu estou praticamente convencido que é de fato um delírio mesmo. Ou no mínimo uma enorme distorção da minha mente. Claro que não podia faltar aqui algum surto sobre Tokusatsu, né? Preciso falar do fenômeno cultural que foram essas séries japonesas nos anos 80 por aqui. Jaspion, Changeman, Jiraiya e companhia foram partes fundamentais de minha infância. Quem viveu a época deve lembrar que a Glaslit vivia reaproveitando moldes de brinquedos mais antigos para vender como produtos das séries de Tokusatsu que bombavam na televisão. Inclusive, o primeiro boneco do Jaspion usava o molde do Robocop. Mas eu tenho uma lembrança de algum fim de semana, provavelmente uma tarde de sábado de 1989 ou 1990, que eu vi passando na TV um filme americanizado de Jaspion na Globo. Eu sei que isso não faz nenhum sentido, não existe nenhum registro de que algo assim tenha existido, mas tenho lembrança de ter ido ligar a TV na época que, ao menos no Brasil, era comum as televisões não terem controle remoto. Então vi passando um filme onde mostrou a cena com um herói com armadura tecnológica que lembrava muito aquele boneco do Jaspion Robocop. Aparentemente um cenário que me lembrava as famosas pedreiras da Toei. Então a cena muda para um monte de americano falando em uma sala de reunião e eu escutava eles falarem sobre o Jaspion. Mas eu estava achando chato e acho que mudei de canal. Pelo visto, odiava a americanização desde essa época. Dificilmente estaria confundindo com o próprio Robocop, porque na época já conhecia o nosso querido policial cibernético.
Provavelmente era algum filme que tinha alguma estética que me remetia aos Metal Heroes, e minha imaginação fez eu ter escutado a palavra Jaspion sendo dita pelos personagens. Possivelmente nunca irei descobrir do que se trata realmente. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Claro que se eu parar pra pensar, irei me lembrar de muitas outras coisas que me fazem pensar ter sido meros sonhos. Principalmente envolvendo os tokusatsu da minha infância, animes e tudo mais. Quem sabe um dia eu volte com uma parte 2, ou com um vídeo específico sobre os meus delírios videogameísticos, né? Com aqueles jogos que passei anos e anos sem saber o nome, ou lembranças deturpadas dos videojogos. E vocês aí, quais são os delírios de vocês? Qual foi aquele filme ou desenho que parece que você foi a única pessoa que assistiu e agora duvida se isso foi realmente real ou uma falha na Matrix? E se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. Até o próximo vídeo. Fui!